motivos de distorções de fatos graves ali. O primeiro deles é que no relatório consta que houve concordância das comunidades indígenas afetadas e de que não haveria impacto sobre essas comunidades. E isso é uma informação completamente falsa. Inclusive, nós conseguimos trazer várias lideranças para Manaus, eles chegaram de apresentar uma denúncia no Ministério Público sobre isso, né? E nós fomos em loco também e confirmamos os impactos dessa rodovia sobre seus territórios, né? Então, já existe um território apenas da manutenção nessas comunidades, um agravo grave dentro desse território. O DENIT conseguiu aterrar vários igarapés que abastecem ali a região do Capanã Grande, que descem para a cabeceira do lago, né, diminuindo o fluxo de água dentro do lago, aumentando casos de malária, mudando a temperatura do lago, gerando escassez de água, aumentando o isolamento dessas populações. Então, uma série de impactos apenas pela manutenção que estão sendo ignorados como se eles não tivessem sendo feitos, né? E essas comunidades, elas estão perdendo território, né, para esses impactos e perdendo meios de subsistência, inclusive, né? O peixe é muito importante. Via rodovia BR-319 houve uma invasão grande também de grileiros, especificamente nessa região. Os indígenas já relatam perda de mais de 30 castanhais, né? Nós fizemos uma avaliação em termos de quanto de renda que apenas 6 castanhais geravam para essas comunidades, né? Ao longo de um ano, isso daria em torno de mais de 500 mil reais, um valor importante para essas comunidades, né? Que muitas vezes tem a extração do óleo do copaíba, a extração da castanha, né? A caça ali naquela região, como um dos únicos meios de fonte econômica, né? E basicamente a rodovia está tirando o seu modo de vida e está tirando o seu meio de subsistência. Então são impactos graves que já estão causando, inclusive, problemas de saúde nessas populações, né? Um exemplo disso foi a utilização de agente laranja para desmatar essa região por grileiros. Isso escoou para os igarapés que já estavam com fluxo reduzido pelo aterramento do DENIT, né? Causando um envenenamento coletivo da comunidade do Capanã Grande, né? Isso é muito grave, né? Nós tivemos crianças com aumento de diarreia, adultos, idosos. Então, a situação ali nas aldeias está muito grave por conta apenas da manutenção, né, da rodovia. Sem considerar que nós já temos estudos já mostrando que os casos de malária por conta do desmatamento, porque a abertura de estradas na Amazônia e desmatamento estão muito associados ao aumento de malária, já subiram em mais de 400%, isso até 2021, né? Então, hoje nós sabemos que esses índices são ainda maiores, né? Então, é bem preocupante a situação. Então, esse é um dos primeiros pontos que foram completamente ignorados, inclusive, não apenas uma distorção dos indígenas se manifestarem contra a rodovia, como uma omissão dos danos que têm sido causados nos seus territórios, e uma mentira clara ali, que consta que os indígenas são favoráveis à rodovia, sendo que nós ouvimos todas as lideranças, e absolutamente nenhuma se manifestou a favor, como nós escutamos, inclusive, na reunião de segunda-feira, que nós tivemos com as lideranças indígenas e o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério Público aqui em Manaus. Então, esse já é um ponto grave e fraudulento. Outro ponto gravíssimo é que eles requisitaram, inclusive para mim, estudos científicos da BR-319 revisados pelos pares, né? Então nós enviamos centenas de estudos para eles ali, publicados na Science, na Nature, Conservation Biology, nos maiores periódicos científicos do mundo, e basicamente eles ignoraram todos, né? Eles não consideraram um único estudo científico revisado pelos pares nesse parecer. E, basicamente, eles criaram uma linha alternativa para falar que a rodovia é sustentável, baseada em nada, porque o relatório não tem dado, né? É importante falar isso. O relatório ele não fez um levantamento em loco, ele não mediu desmatamento, são promessas vazias ali, e que muitas vezes nós observamos que cada vez mais se tiram as condicionantes de conter o desmatamento. A priori, há 4 anos atrás, seriam mais de 20 postos de fiscalização em torno da rodovia BR-319, ao longo da rodovia. Hoje já são 3. E são filhos sem mãe. Ninguém quer assumir essa marimba de assumir esses postos de fiscalização. Em uma reunião que nós tivemos em abril de 2019, orquestrada pelo Ministério Público para discutir a sustentabilidade da rodovia, um coronel da Polícia Federal, inclusive, onde foi apresentado alguns modelos de projeção de desmatamento que hoje que nós já sabemos que são subestimados, as taxas de desmatamento são muito maiores, ele afirmou que naquelas condições de projeção nunca haveria contingente de fiscalização e a rodovia geraria problemas para o estado do Amazonas inteiro, inclusive abrigando o crime organizado.
desmatado. Hoje nós sabemos que essas taxas de desmatamento já são maiores que os índices discutidos em 2019, né? Então, esses pontos foram completamente ignorados, né? Sendo que o próprio GT ali no relatório fala que considerou o histórico de reuniões do Ministério Público, né? E essas informações elas foram omitidas, né? Ou deixadas de lado, ou ignoradas, né? Por exemplo, em uma reunião de agosto também de 2019, um representante da Federação das Indústrias de Manaus manifestou que a rodovia é inócua, né, para a Federação das Indústrias. Por quê? É muito mais vantajoso e mais seguro o transporte de insumos via cabotagem, né, por barcaças, do que pela rodovia. Então, o que nós vemos que o DENIT, o Ministério de Infraestrutura, tentam criar uma verdade alternativa com dados reais para tentar falar que a rodovia é sustentável ou viável em detrimento do direito desses povos indígenas e do impacto substancial que essas pessoas estão sofrendo, né? A gente está falando de aumento de casos de malária, aumento de desnutrição, perda de território, então são impactos muito sérios, né? Então eu acho que isso resume um pouco porque que esse relatório ele distorce completamente a verdade, é porque ele ignorou dados extremamente importantes que inclusive estão na base de dados que o Ministério da Infraestrutura falou que consultou, né? E é engraçado que um dos fatos ainda mencionados ali, né, destacados no relatório como uma das justificativas, uma ideia que ainda permanece, é a crise do oxigênio em Manaus, né? A crise do oxigênio em Manaus, é importante que seja mais uma vez afirmado, que ela não é atribuída à falta da rodovia BR-319. Eu fui o pesquisador que deu alerta de segunda onda de Covid-19 em Manaus, com 6 meses de antecedência. Nós avisávamos para a necessidade de uma preparação para a segunda onda. O Eduardo Pazuello sabia da falta de oxigênio com antecedência, poderia ter se programado. Entretanto, eles optaram, de última hora, deslocar esse oxigênio pela BR-319. Isso é um trabalho já publicado que nós temos no Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, editado pelo grupo Springer Nature, que demonstrou que, se isso fosse enviado pelo Rio Madeira, isso poderia ter chego aqui em Manaus com até 50 horas de antecedência, né? Isso demorou 96 horas pela rodovia BR-319, e o DENIT sabia que a rodovia estava no período de intrafegabilidade e o Madeira no seu maior período de trafegabilidade. Agora, o que é mais sério, se a gente for olhar o card do DENIT, inclusive ele está no estudo que foi publicado, ele fala que a alternativa para o transporte de oxigênio demoraria de 6 a 7 dias saindo de Belém e vindo no contrafluxo do Amazonas. Se o oxigênio estava em Porto Velho, qual é o sentido da alternativa ser saindo de Belém e não pelo Rio Madeira? E o pior, você olha o card com o mapa, o DENIT apagou o Rio Madeira do card. Ou seja, o DENIT fez um lobby para a rodovia com a crise de oxigênio em Manaus, matando pessoas. Inclusive, nós já representamos uma denúncia no Ministério Público que nós já temos notícias que vai representar isso por todas as evidências, né? Então, é muito grave esse lobby que o DENIT tem feito, esse lobby que o Ministério do Transporte tem feito, e que não é o papel deles, né? Por exemplo, quem dá o aval para a pavimentação, quem fala que é sustentável ou não, é o Ministério do Meio Ambiente. O DENIT, o Ministério do Transporte, uma vez que todo o processo de licenciamento ambiental tenha sido seguido, ele simplesmente acata e executa. Só que nós não vemos isso acontecendo aqui. Isso é muito preocupante, porque a prerrogativa de tomada de decisão de dar o parecer é do Ministério do Meio Ambiente, que, mais uma vez, o GT se pronunciou, inclusive, que houve participação do Ministério do Meio Ambiente, e não houve. Na reunião de segunda-feira, isso foi confirmado, já está público, que não houve participação. Doutor Lucas, desculpa lhe interromper, mas assim... Gente, é isso aí. Tem um monte de coisa a ser comentada aí, né? Porque... Sim. Ou seja, os caras fazem todo um trabalho de pesquisa, levantamentos, dados, né? Publica na porcaria da revista indexada, da revista científica. E o que o governo faz com isso? Então, sabe? Complicado. Por isso que eu digo que a gente também tem que ter, assim, dar uma valorizada nos nossos cientistas que realmente produzem coisas relevantes, né? Porque, coitados, esse homem aí... O Douglas falou assim: vivemos uma ditadura banqueira e empresarial. É isso, cara.
Olhem como no fim não há tanta mudança do PT para o Bolsonaro. Talvez o PT seja até pior por ter mais competência. Esse vídeo só prova que os anarquistas têm razão. Não adianta cooperar com o capital. Não há como conciliar. Não, cara, né? Não tem como. Não tem Não tem como. Olha como, só. velho. Não, assim, é chocante, assim, porque além de todo o descaso ambiental, há um descaso com a ciência no país, né? Ou seja, você tem, ou seja, as pessoas se dão o trabalho de fazer pesquisas, se dão o trabalho de fazer toda uma checagem de dados, toda uma averiguação, todo um trabalho, não sei o quê, manda o negócio para ser publicado, que é um trabalho do caramba. Quem já publicou sabe o quanto é trabalhoso fazer essas publicações. E as revistas, às vezes, para aceitar também é complicado. Aí você faz a revisão por pares, que também não é uma coisa fácil. E aí o governo ignora. Então, por isso que eu falo, gente. A gente tem que começar a se organizar e se organizar para ontem, meu irmão. Porque assim, se organizar direitinho, todo mundo revoluciona, né? Tipo, A gente tem que. E o pior que a gente. Assim. E o pior que estão deixando a gente numa situação que a gente não tem, assim, muito tempo. Assim, porque, por exemplo, uma coisa é você estar numa situação favorável para a gente planejar isso para, de repente, sei lá, 50 anos, entendeu? Mas a gente não tem esse tempo, entende? A gente vai o mundo vai colapsar acabar antes. O mundo vai acabar antes. A gente tem. Eu, sinceramente, por exemplo, quando eu vejo aquelas matérias assim, dentro de 50 anos o planeta vai estar. Eu acho que isso é uma expectativa otimista. Sim. Até porque eu acho que esses cálculos foram feitos baseados caso os danos ambientais não tivessem se acelerado tanto quanto se aceleraram nos últimos anos. Se você pegar os últimos anos, ou seja, principalmente ano passado e esse, eu acho que eu nunca tinha visto tanto impacto ambiental, tanta tragédia ambiental quanto eu vi no ano passado e neste. E, ou seja, e o que acontece? Tendo em vista o que aconteceu no ano passado e neste ano, eu acho que os cálculos devem ser refeitos. Porque não é possível que... Porque o problema é que porque você faz esses cálculos baseado numa taxa de aceleração da degradação. Então, você tem um período que você degrada, então você faz um cálculo e vê o que está acontecendo durante esse período. Aí, só que eu acho que, como houve uma degradação maior nesses últimos anos, eu acho que e muito mais acelerado, eu acho que tem que refazer esses cálculos.